Então é isso, gente. Então aqui na nossa segunda aula, né? Eu vou estar revisando, né, o lema que a gente fez na aula passada, tá? Diária, né? Só apresentando ele aqui. E aí, dando as várias aplicações, né? De como a gente usa isso aí para provar resultados centrais aí em geometria plana, tá? Então, eu vou provar o teorema de Tales, vou provar os teoremas da bissetriz interna e externa, vou provar o teorema de Menelau e o teorema de Ceva, tá? E aí, numa próxima aula, a gente faz aí as aplicações desses resultados, né? Exercícios e problemas interessantes, né? Que caem nesses cursinhos aí, beleza? Então, deixa eu ir aqui para o nosso quadro aqui. Me avisem aí se a imagem estiver ruim, tal. Acho que o foco tá bom. Então, gente, bem, então só recordando o nosso lema da área, né? Quando eu me referi ao lema da área, que é o lema da aula passada, né? É o lema da razão, né? Eu vou estar chamando de o lema das áreas, tá? Das áreas, né? Que é da razão entre as áreas, né? Eu vou simplificar chamando o lema das áreas, que é basicamente o seguinte: se a gente tem uma reta, né? E tem dois pontos fora dessa reta, e esses dois pontos, né, estão olhando aqui para um segmento nessa reta, olhando, né, que foi o termo que eu coloquei assim, ó, formando esses triângulozinhos aqui, ó, então um ponto A e um ponto B. Então, a razão entre essas áreas aqui, ó, essa área que eu vou chamar de Azinho, sobre essa área aqui, ó, Bzinho, né, é respectivamente, né, aí esses dois pontos determinam uma reta, tá? Essa reta intersecta R aqui num ponto P. Então, fica essa distância que eu vou chamar de x sobre essa distância y, que é respectivamente, né? Como essa área aqui faz menção ao ponto A, né, está relacionada a A, então A sobre B, respectivamente, é a distância desse ponto, né, que é o lado que está essa área, que determinou esse triângulozinho aqui, é a distância dele até o ponto P, que é x sobre isso aqui, sobre y. Então, esse desenho aqui, gente, e isso aqui, então, essa divisão de área independe desses pontos x e y aqui, né? A gente viu até no GeoGebra lá que a gente pode mexer esses pontos aqui, ó, né? Isso independe do tamanho desse segmento aqui, ó, e onde ele esteja nesse segmento. Você pode deslocar esse segmento para onde você quiser e aumentar o tamanho dele do tamanho que você quiser. Essa razão não vai, né? Essa razão não se altera. Por quê? Porque se você movimenta esse segmento e translada ele, né, sobre a reta, o x e esse y permanecem fixos, né? E aí essa fórmula aí ela estabelece isso, né? Como isso aqui é uma constante, né? Porque o A e o B estão fixos e a reta R também, e o P, né, aqui. Então essa fração se mantém constante. Então você pode variar à vontade o tamanho desse intervalo, deslocar aí. Então, inclusive, né, isso aqui, ó, se esse segmento, né, se transforma nesse aqui, por exemplo, ó, em vez de a gente estar olhando para esse segmento, esses dois pontos estarem olhando para essa área aqui, ó, que eu vou estar chamando de P, sobre essa área que a gente está chamando de Q, ó, essa P sobre Q, isso aqui também dá o nosso x sobre y, tá? Então, eu poderia estar pegando um segmento para cá, então, essa área aqui, ó, tá? Essa área sobre essa é x sobre y, tá? E aí, em triângulos, geralmente isso aparece em triângulos, que é o que a gente vai usar aqui na frente, tá? Logo mais, a gente vai estar usando assim, ó. Geralmente a gente vai ter um triângulo, nesse triângulo vai ter uma seviana, tá? A gente vai, né? Todos esses resultados que eu vou estar trabalhando com vocês estão relacionados com comprimento de segmentos, tá? A razão de comprimento de segmentos. Então, tem um segmento x aqui, ó, dividido por um y, e eu quero transformar isso aqui numa fração de área, tá? Eu tenho, por exemplo, nesse triângulo aqui, ó, x sobre y, né? Como é que eu transformo isso numa fração de área, tá? Eu vou dividir por essa área aqui sobre essa daqui,
tá? No sentido, né, como se eu estivesse trabalhando com um ponto A aqui, um ponto B aqui, olhando para essa seviana aqui, ó, tá bom? Geralmente é assim. Se por acaso tivesse um ponto O aqui no meio, ó, que é o que a gente vai aparecer daqui a pouco, que tivesse ligando aqui assim, ó, tá? Então aqui, eu vou botar um C aqui, ó, tá? Então, por exemplo, gente, nesse triângulo aqui, ó, a título de exemplo, deixa eu centralizar aqui, esse x sobre y, eu tenho várias opções aqui para transformar isso em fração de área, tá? X sobre y. Por exemplo, eu posso transformar x sobre y como sendo esse triângulo aqui, ó, a área desse triângulo, que eu posso estar escrevendo aqui, ó, AO. AO. Aí eu vou chamar esse ponto de M aqui, ó. Não que seja o ponto médio, tá? Mas eu dei um nome aleatório para ele aqui, ó. Então eu posso escrever assim como sendo AOM, né, dividido por BOM, tá? Então eu transformei a divisão de segmentos, ou de comprimento de segmentos, em divisão de áreas, né? E por que isso sobre isso? Por causa do nosso lema. É como se esse A estivesse olhando para esse segmento nessa reta aqui, ó, né? Estivesse olhando ambos, né? Tanto o A está olhando para esse segmento, quanto o B está olhando aqui, ó. Então, a razão entre essas áreas é a razão entre esses comprimentos desse segmento, tá? Poderia ser AOC, ó, poderia ser AOC dividido, né, que tanto A quanto B olhando para esse segmento aqui agora. Então, pode ser AOC dividido por BOC, tá? BOC. E poderia ser também, ó, né, para finalizar aqui, ó, esse segmento todo aqui, ó, tá? Então, x sobre y pode ser o AMC dividido por BMC, ó, por BMC. Então é assim que na prática, né, aparece aí o nosso lema das áreas, quando os pontos estão em lados opostos aqui da reta R, tá? Quando eles estão do mesmo lado, tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui está aparecendo fundo, né? Deixa eu mudar o papelzinho aqui. Se eles estivessem do mesmo lado, acontece a mesma coisa, é o mesmo lema, né? O enunciado que eu tem uma reta R, tem dois pontos. Bem, na aula passada, gente, eu não falei quando os dois pontos estão do mesmo lado, mas a reta que eles determinam é paralela a R, tá? É paralela a R, que eu vou estar chamando de S, né? S paralela a R. E, portanto, essa reta não vai intersectar R. Aí esses dois pontos olhando para um segmento aqui, ó. Tá? Estão olhando aqui para um segmento aqui, ó. Olhando para cá, e esse aqui olhando para cá. Né? Esse está olhando aqui, esse está olhando aqui. E aí, como é que fica, né, a razão entre essa área aqui, ó? Essa área A e essa outra área aqui que eu vou chamar de Bzinho. Tá? O que é A sobre Bzinho? Né? Dado que o ponto P, né, quando a gente traça a reta passando por A e B, não vai intersectar R para a gente pegar o P e fazer AP sobre BP, né? Bem, nesse caso aqui a gente sabe que isso aqui é 1, né, gente? Porque esses dois triângulos, eles têm áreas iguais, né? Porque a área desse triângulo aqui, o primeiro, vou chamar o triângulo A, é base vezes altura, né? Vou botar aqui uma altura aqui, ó, que é a distância entre essas retas. Essa altura é comum aos dois triângulos. Então, a área desse primeiro triângulo é base vezes altura dividido por 2, e a fórmula é a mesma, né? Para a área do segundo triângulo, que é base, que é esse comprimento aqui, vezes essa altura, esse mesmo H dividido por 2. E aí, essa fração dá 1. Então, isso aqui é conhecido. Então, o interessante mesmo é quando a gente tem a reta R, tem dois pontos, né, fora dessa reta, AB. Esses dois pontos determinam uma reta S que intersecta a R, né, num ponto P. E esses dois pontos estão olhando para um segmento aqui, ó, né, esse segmento aqui. Tá? E aí o B está olhando para o mesmo segmento. E aí a razão entre essas áreas, né, que eu vou chamar de Azinho, e essa outra área aqui de Bzinho, né, a razão entre as áreas, né, sobre B, se transforma numa razão de segmentos, que é esse X aqui, ó, que é AP, né, AP sobre BP, que no caso aqui é X, que é esse X sobre, observem que o BP, ele passa aqui por cima, ele vem aqui, ó, né, vou chamar de Y aqui, ó, que é o BP, tá?
x sobre y. E como é que a gente vai usar isso aqui na prática? Né? Na prática é assim, ó. A gente vai estar com um problema aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui um valor x e tenho aqui um valor y, que é isso aqui tudo, né? E quero transformar isso numa fração, tá? X sobre y. E aí, digamos que tem uma reta aqui, ó. Tá? E deixa eu ver um desenho aqui. Tipo um desenho assim. Tá? Uma situação dessa aí, ó. Tá? Então, porque a gente vai fazer o contrário, né? Como a gente está lidando com problemas de medida de segmento, o que vai aparecer primeiro para a gente são medidas de segmento, que a gente quer usar a área para, né, trabalhar com essas coisas aqui, ó. Então, quando a gente estiver numa situação assim, ó, e eu quero transformar essas medidas de segmento em área, eu vou ter que criar pontos e imaginar lá pontos, quem é a reta R, quem são os pontos, para onde eles estão olhando e tal, tá? Então, para eu transformar isso aqui, olha, essa medida com essa toda aqui, numa relação de área, numa situação dessa aqui, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou imaginar isso aqui como sendo o nosso ponto A, esse aqui como sendo o nosso ponto B, estender isso aqui, ó, isso aqui é a nossa reta R, e ambos olhando aqui para esse segmento aqui, ó, tá? Esse segmento aqui, tá? Né? E aí eu vou dar nome aqui, né? Vou chamar esse cara aqui de M, esse ponto de M, esse cara aqui de N, tá? Então, olha só, a gente pode transformar essa fração em áreas, né, em quociente de áreas, que seria o que, ó? Esse A olhando para o MN e o B olhando aqui para o MN, tá? E aqui a reta, aqui seria a nossa reta S. E a gente vai ter que fazer isso rápido, né? Treinar essa visão aí. Então aqui, ó, eu transformo x, y, né, x sobre y na área desse triângulo aqui, vou chamar de Azinho, que seria o A MN, dividido por esse triângulozão aqui, ó, que é o BMN. Beleza? Então, observe que sempre aparece, o que aparece no numerador, aparece no denominador, que significa que o A está olhando para o segmento MN e o B está olhando para o segmento MN. Tá? Ambos estão, né, aqui, ó. Sempre aparece um segmentozinho aqui, ó, que é para onde eles estão olhando, ó. AOC, ó, BOC. O A está olhando para o MC e o B está olhando aqui para o MC. Tá? E aqui, então, essas fórmulas até indicam, né, o ponto, para onde, os pontos que você escolheu, para onde ele está olhando, o ponto que você escolheu, para onde ele está olhando. Tá? E aí a gente transforma quociente de segmentos em quocientes de área. Bom, então isso aqui, gente, é o nosso lema, tá? Quando eu falar o lema das áreas, eu vou estar me referindo a esses resultados aí, tá bom? Vamos, então, à nossa listinha, tá? A promessa que eu falei para vocês, né? Então, o que é que eu vou estar provando hoje para vocês? Então, hoje eu vou estar provando o Teorema de Tales, né? O Tales, dois teoremas da né? O teorema de bissetriz, interna e externa, né? Interna e externa. Vou estar provando o teorema de Menelau, tá? Menelau e o teorema de Seva, tá? Então são basicamente 1, 2, 3, 4, 5 resultados usando o nosso lema das áreas aí, beleza? Vamos começar pelo teorema de Tales, tá? Aqui que é simplesinho. Deixa eu pegar mais papel aqui. Aqui o nosso grande conhecido teorema de Tales, né? A gente já tem uma aula sobre isso, tá? A gente, né, já fez uma aula, já provamos. Deixa eu tentar esconder esse mouse aqui, não tá? Bem, deixa ele no cantinho ali, tá bom? Então, bem, teorema de Tales, conhecido da gente, né? A gente traça, eu já provei, inclusive, na aula, que o teorema de Tales ele é equivalente a essa questão do triângulo aqui, né? Você tem um triângulo aqui, ó. Tá? Um triângulo, né? Eu não vou dar nome aos lados para não poluir muito a figura. A gente traça, bem, isso aqui é uma base, traça uma paralela aqui em relação, uma paralela base, né? Isso aqui é paralela a isso. Então, manchou aqui.
E aí o teorema de Tales ele diz que esse comprimento, aqui eu vou chamar de x, e esse aqui x, né, esse aqui é y, né, x sobre y é igual ao lado direito aqui a sobre b, tá? Aqui no caso a e aqui b. Beleza? Então, né, o teorema de Tales diz que x sobre y é igual a sobre b. Será que é mesmo, né? Bem, a gente já viu o que é, mas aí eu vou estar usando o nosso lema das áreas para provar isso aí, ó. Então, vamos lá, gente. A nossa, ó, um quociente de medida de segmento, eu quero transformar isso aqui num quociente de área, tá? Eu quero transformar isso sobre isso num quociente de área. Então, a primeira coisa aqui, gente, naturalmente, é envolver esses dois segmentos num triângulo, né? Então, aqui, ó, eu já começo a dizer para vocês aqui, ó. Eu vou dar nome a esse ponto de A e esse cara de B, ó, que a gente vai estar usando aqui como os olheiros da gente, ó. E eu vou colocar esses dois, tanto esse A, olha, bem, o A já está olhando para esse segmento aqui, né, gente, ó. O A já está olhando, eu vou botar o B para olhar também, então praticamente a gente é obrigado aqui, ó, né, isso aí não é aqueles voodoos do nada não, né, que é fazer essa ligação aqui, ó, tá bom? Bem, o A já está olhando aqui para esse segmento, botei o B olhando também, ó, tá? Não tem nada de extraordinário aí, né? Então, vamos lá. E aqui, a gente já tem o quê? Então, x sobre y, tá? A gente pode entender aqui, ó, né? Nessa situação, ó. Então, esse segmento sobre esse vai ser essa área aqui sobre essa aqui, ó. Tá? Então, vamos aqui, eu vou dar um nome a esse ponto aqui para ajudar a gente, vou chamar ele de O, tá? Vou chamar de M, tá? Vou chamar de M esse cara aqui de N, tá? Então, olha, x sobre y é o que, ó? É a área desse triângulo, esse triângulo aqui, ó, eu vou chamar de A, então, esse triângulo é A, e esse nosso triângulo aqui, ele, já tem um B aqui, eu sempre, vou chamar de alfa, esse cara de beta, tá bom? A área aí. Tá, então, isso aqui é alfa sobre beta. Tá bom? E o que acontece agora, gente? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Esse triângulo aqui, ó, o BMN, que tem a área beta, ele, se eu pego esse ponto aqui dele e translado para cá, como essas retas são paralelas, ó, tá? Né? Esses dois triângulos aqui, ó, agora esse camarada que eu vou chamar de C, né, que é esse outro vértice aqui, ó. Então, o triângulo BMN tem a mesma área do CMN, tá? Porque eles têm uma base comum, né, um lado comum, e o outro vértice está numa reta paralela, então eles teriam a mesma altura, né? Então, a área desse triângulo aqui seria a base vezes uma certa altura aqui, ó, né, que é a distância entre essas retas, esse H aqui, ó. Tá? Deixa eu trazer para cá, tá? Né? Então, eles têm a mesma área, beleza? Então, essa área aqui, ó, é beta também, tá? E aí que o C entra na jogada, né? Porque agora eu consigo transformar a área alfa sobre a razão alfa sobre beta, agora esquecendo aqui esse vértice aqui, trabalhando nesse triângulo, ó, ACN, né? Com o C olhando para o MN e o A olhando para o MN. Tá? Então, alfa sobre beta se transforma agora em A sobre B. Ó, né? Em A sobre B. Pura e simplesmente isso aí. Ó, tá bom? E é o que a gente queria. Né? Então, a gente saiu de fração de segmento, fomos para a fração de área, verificamos que essa área aqui, ó, é igual a essa daqui. Tá? E aí, nesse triângulo aqui, ó, né? Essa área sobre essa é igual a A sobre B, porque é como se o A estivesse olhando para esse, ambos estivessem olhando para esse segmento aí, beleza? E aí está finalizado aí o teorema de Tales, que já é um conhecido da gente aí, beleza? Então, foi o teorema de Tales. Agora eu vou provar aqui para vocês o teorema da bissetriz, tá? Os teoremas da bissetriz, né? Deixa eu dobrar aqui para aproveitar o papel. Então, vamos lá. O teorema da bissetriz, gente, primeiro eu vou enunciar ele aqui para vocês, né? Então, teorema da bissetriz interna. Tá? Teorema da bissetriz interna.
Teorema da bissetriz interna. Como é que é essa coisa? Então a gente tem um triângulo aqui, ó, tá? Aí eu traço uma bissetriz aqui, né, desse vértice aqui. Aí isso aqui é uma seviana, né, que vai encontrar aqui o lado oposto. Beleza, isso aí. A gente sabe que essa área, isso independente de ser bissetriz ou não, que é o nosso lema das áreas, né? Essa área aqui, ó, sobre essa é igual a x sobre y. Tá? Então, o teorema da bissetriz ele diz o seguinte, ó, que esse x sobre y, isso aqui coincide com o comprimento desse lado dividido por esse aqui, ó, a sobre b. Tá? Esse aqui é o teorema da bissetriz interna. Que não tem nada a ver com a área, né? Então, é só envolvendo medida de segmento. Quando a gente traça uma bissetriz aqui, ó, os lados adjacentes, né, desses triângulos que são adjacentes, né, esse, então, A sobre B, ó, A sobre B é igual a X sobre Y. Tá? Então, aqui não envolve área. O teorema da bissetriz não envolve área. E é interna porque a bissetriz ela é de um ângulo interno de um triângulo. Tá? De um ângulo interno de um triângulo. Beleza? Então, vamos provar essa coisa aí. Como é que a gente prova isso aí? Ó? Eu vou pegar o XY, então, o nosso XY, e vou transformar ele, bem, a gente já sabe o que é XY, né? XY é essa área A, bem, o que eu for fazendo depois do enunciado, eu vou pintar em vermelho. Então, eu quero chegar aqui, XY é igual a A sobre B, ó, tá? Então, a gente sabe que esse quociente, ó, que é isso sobre isso, é igual a essa área A sobre essa área B aqui, ó. Vou escrever A sobre B. Beleza? Nessa área A. E por que é? Porque né, é esse ponto aqui, ó, olhando para esse segmento, tá? E esse outro ponto aqui, ó, olhando para esse mesmo segmento, né? Isso aqui é a reta, então isso aqui seria a nossa reta R, ó. Aqui é a nossa reta S, tá? E aqui é a distância dos pontos aqui para a reta R, aqui, né, sobre a reta S, tá bom? Então é isso. Bem, agora como é que a gente transforma essa fração de área aqui em A sobre B? A gente vai usar a seguinte versão. A gente usou aqui, gente, olha só. Nessa etapa aqui, a gente usou o nosso lema das áreas, né? Aqui a gente está usando o lema, tá? A gente está usando o lema das áreas para esses pontos aqui, ó, né? Esses pontos de lados opostos, né? Dessa reta R, tá? Mas aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse ponto P aqui, ó. Vou chamar, né? Esse ponto P, não, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto Q, tá? Esse ponto Q, se eu reflito esse triângulo todo aqui, gente, né, em relação à reta R, se eu fizer uma reflexão para cá, como isso aqui é bissetriz, ó, esse segmento, quando refletido para o lado esquerdo, ele vai coincidir com esse aqui, ó. E aí esse ponto Q, ele vai parar aqui do outro lado, aqui, ó. Tá? Ele vai parar em algum lugar aqui que eu vou chamar de Q', né, que é o simétrico dele aqui, ó. Deixa eu traçar isso aqui, ó. Né, que é o simétrico dele aqui do outro lado, isso aqui 90 graus, ó. Tá? Eu estou refletindo, né? Eu peguei o lado direito e refleti aqui, veio para o lado de esquerdo. E aí esse comprimento aqui, ó, esse B, ele vem para cá, ó. Né? Esse B, ele passa para o lado de cá. Beleza? Aliás, todo esse triângulo aqui passa para o lado de cá, né? Inclusive esse lado aqui, ó, né, que é o Y, ele vem para cá, ó, né, medindo o Y. Mas aqui não interessa para a gente agora, tá? Beleza? Interessa que esse B veio para cá, ó, isso aqui mede B, tá? Esse aqui é o nosso B, que eu coloquei aqui assim, né, para indicar que o B é isso aqui tudo, daqui até esse Q', tá? E aí olha a situação que a gente chega agora. É a mesma coisa, esse triângulo aqui agora, como é reflexão, não altera a área, né, gente? Esse triângulo aqui, ó, a área dele é B, esse aqui tem a área B, esse triângulo todo aí, ó. Então, e esse triângulozinho aqui menor, que é o A aqui que tinha, né, de área A. Então, pensem comigo, olha só, esse triângulo de área A sobre isso aqui tudo, né, de área B, a gente pode trabalhar, transformar isso exatamente no A sobre B. E por que isso? Tá? Eu vou estar usando aqui, porque esse ponto, eu vou estar usando esse segmento.
esse ponto vai estar olhando para esse segmento, tá? Esse segmento aqui, tá? E esse outro ponto aqui, ó, vai estar olhando para o mesmo segmento, ok? Esse ponto determina, né, na olhada dele aqui, ó, um triângulo de área A, que é esse aqui, e esse cara aqui determina o triângulo de área B, que é esse nosso B antigo aqui, ó. E esse quociente de área para pontos que estão do mesmo lado de uma reta é a distância desse ponto, né, sobre a reta R, né? Isso aqui é como se fosse aquele nosso ponto P base, né? Que a reta S está passando aqui. Então, ficaria essa distância sobre essa daqui, ó, que é exatamente o A sobre o B. Tá bom? E aí a gente... Isso aí prova o teorema da bissetriz interna, tá? Que é o que a gente queria, né? Bem, o que é o teorema da bissetriz externa? Vou tentar fazer aqui para vocês aqui agora. O teorema da bissetriz externa é o seguinte. Aqui a gente tem um triângulo, que é teorema, tá, da bissetriz externa. Tá? Teorema da bissetriz externa. Então aqui agora, olha, eu tenho aqui um triângulo aqui, ó. Tá? Eu vou estender esse lado aqui. Então temos aqui um triângulo. Vou traçar a bissetriz, tá, externa, né? A gente está nesse triângulo aqui, tá? Esse aqui é um triângulo que interessa pra gente. Eu prolonguei um lado, esse aqui é um ângulo externo a ele, né? Que é a soma, né, desses internos, né, no adjacente, tá? A gente já viu isso. E aí o que acontece? Se isso aqui é uma bissetriz, aí digamos, quando essa bissetriz, né, intersecta o prolongamento do outro lado aqui, ó, tá num ponto, vou botar aqui no ponto P, né? Então aqui fica, o teorema ele diz que eu vou comparar essa medida aqui, ó, x, é isso aqui, ó. X, daqui, pegar aqui, daqui vem pra cá. Então vai ficar, vou chamar isso aqui de x, esse carinha aqui de y. Vou chamar aqui de A. Tá? Esse A, isso aqui de B. Esse ponto aqui eu vou chamar de Bzão, esse aqui de Bzinho. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Então A sobre B vai ser igual, eu nem estou lembrando direito aqui, ó. Eu acho que é esse aqui, ó. Eu acho que é x sobre y aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá? Acho que é isso. Acho que é A sobre B vai ser igual a x sobre y. Tá? Isso quer dizer, mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá bom? Como é que a gente faz isso aqui, ó? Bem, tem uma prova disso aqui usando o teorema de Tales, tá? Usando o teorema de Tales. Mas eu vou fazer aqui usando o nosso lema de área. Como é que eu vou fazer isso aí, ó? Então, eu vou fazer isso aqui igual eu fiz ainda agora, né? Então, eu tenho uma bissetriz aqui, ó. Tá? Eu tenho uma bissetriz aqui, que é essa bissetriz. Eu vou estar olhando para esse triângulo aqui, ó. Beleza? É isso mesmo. Tá? Eu vou estar olhando para esse triângulo. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4 medidas aqui, ó. Tá? Essa aqui é a fórmula. E observem que essa fórmula aqui, ó, deixa eu centralizar aqui, ela envolve só medida de segmento, né? Ela envolve só medida de segmento. Então, isso sobre isso vai ser igual a isso sobre isso. Então, vamos lá. De novo, né, gente? Se eu pego esse ponto, esse triângulo aqui, ó. Se eu pego esse triângulo e eu reflito ele em relação a essa reta aqui, em relação à bissetriz, que eu vou estar chamando de reta R, tá? Como isso aqui é bissetriz, esse segmento aqui, ele vai passar para cá, ó. Tá? Ele vai ser refletido, ele vai ficar exatamente sobre essa reta aqui, ó.
Tá? Então, esse comprimento x, ele é transportado para cá, ó. Aqui, ó, x. Tá? E aí, então, aqui eu crio a linha, tá? Que é o simétrico, né? Desse A em relação à reta R, né? Você pode traçar uma reta perpendicular aqui, 90 graus, essa distância igual a essa, então é uma reflexão. E aí eu vou estar olhando para esse triângulo aqui agora, né? Para esse triângulo aqui, ó. Tá? Então, olhem comigo aqui, ó. Essa medida A, ela foi transportada para cá, ó. Isso aqui mede A também, ó. Isso aqui, né, tem a mesma medida. Beleza? E aí, olha só o que acontece, então. Então, o nosso x sobre y, que é essa fração aqui, ó, x sobre y, ele vai ser igual ao quê, ó? Eu vou estar olhando, esse x sobre y é essa área aqui, que eu vou estar chamando de alfa, tá? Dividido por essa área toda aqui, ó. Né? Essa área zona toda aqui, que eu vou estar chamando de beta, ó. É alfa sobre beta. Né? Nesse triângulozão aqui, ó. Nesse triângulozão aqui, que é o A' PB. Tá? Então, x sobre y é essa área aqui, né, usando o nosso lema da área, sobre essa área aqui, ó. Tá? Só que, bem, pela reflexão que aqui a gente fez, esse alfa aqui é a mesma área desse triângulo aqui, ó, que é o nosso alfa. Tá? E o nosso beta é a área desse triângulozão aqui. O beta está parado aqui, nesse triângulo aqui, a gente não mexeu com ele, não. Tá? Então, aqui, olha só, nesse aqui eu estou usando o nosso lema da área, para pontos de lados opostos, né, a essa reta aqui, ó, que é o A' e o B. Né? Essa área sobre essa é igual a x sobre y. Aí, essa área por reflexão é igual a essa daqui, ó. E aqui, ó, esse alfa sobre beta, eu vou estar aplicando nesses dois triângulos aqui, ó, para pontos do mesmo lado da reta. Tá? Que a gente sabe que, né, que é esse ponto A e esse ponto B olhando para esse mesmo segmento. Então, isso aqui seria, esse mesmo alfa sobre beta é essa distância, que é o Azinho, sobre essa distância maior, que é o Bzinho, que é onde a gente queria chegar. Tá? Então, aqui a gente usou o nosso lema do mesmo, aqui botar aqui de lados opostos. E aqui eu estou usando do mesmo lado, né? Pontos do mesmo lado. Tá? Para provar. E aí, está provado aí o teorema da bissetriz externa. Bom, seguindo, né? Seguindo aqui a nossa saga de demonstrações. Então, ficou o teorema da bissetriz externa. Agora, então, eu vou provar aqui para vocês o teorema de Menelau. Né? Então, vamos aqui enunciar e provar para vocês aqui. Ó. Teorema de Menelau. Tá? O que é que diz o teorema de Menelau? Então, eu vou fazer aqui tipo uma pipazinha aqui, ó. A gente faz um triângulo aqui, ó. Fazer um triângulo aqui, ó. Tá? Eu vou fazer um cruzado aqui, tipo uma letra, né? Assim. Beleza? Então, o teorema de Menelau, ele diz o seguinte. Eu vou pegar isso aqui, ó. Eu vou estar chamando... Deixa eu ver aqui umas letrinhas boas aqui. Eu já fiz uma conta aqui. Tem uma conta boa, então eu vou chamar esse carinha aqui de A, esse aqui de B, tá? E esse aqui de C. Esse aqui de D e esse aqui de E. Tá? Então, esse segmentozinho aqui, ó, que eu vou chamar ele de Azinho, tá? Esse camarada, aí eu vou botar esse aqui, ó, esse comprimento eu vou chamar de Bzinho, tá? Esse aqui vai ser C, vou chamar de X. Esse aqui eu vou chamar de Y, tá? Esse comprimento aqui, ó, eu vou chamar de P. Esse comprimento aqui eu vou chamar de Q. Bom,
Então, a gente tem A, B, X, Y, P e Q. Tá? Então, o teorema de Menelau, ele relaciona essas medidas aí. Tá? Então, ele diz que A sobre B vezes X sobre Y vezes P sobre Q, isso aqui dá 1. Tá? Isso é o teorema de Menelau. Tá? Como é que a gente vai provar isso aí? Tá? Então, o segredo tá, gente, tá? A prova disso aí tá tudo nesse segmento aqui, ó, que eu vou estar pintando ele aqui, ó. Tá? Tudo nesse segmentozinho aí. Então, por exemplo, o que acontece aqui com... Bem, então vamos estar transformando cada fração dessa aqui, ó, que é medida de comprimento de segmento, em medida de área, tá bom? Bem, para ajudar a gente também, eu vou estar chamando esse ponto aqui, que não tem nome ainda, eu vou chamar ele de O. Tá? Esse ponto de O. Tá? Então, por exemplo, gente, vamos transformar aqui o AB primeiro aqui, ó, né? O AB em área, tá bom? Esse AB, né, lá no, esse, olha, A sobre B, né, não sei se vocês lembram lá no iniciozinho, né, da aula, olha só, como é que a gente, né, eu mostrei para vocês, né, exatamente uma situação em que a gente iria transformar a medida de segmento, tipo esse cara sobre esse aqui, ó, imediatamente, bem, esse A já está olhando para esse segmento aqui, ó, tá? E aí é natural a gente, como a gente quer relacionar essa medida toda aqui também, esse B vai entrar na jogada. E aí é natural a gente fazer aqui, ó, esse traçadinho aqui, ó, para fazer esse B também estar olhando para esse mesmo segmento aqui, ó. Beleza? Então, olha só. Né? Bem, isso aqui é como se fosse a nossa reta R, tá? E o A vai estar olhando para um segmento dessa reta R. E esse ponto B também, tá? Então, a distância do A para a reta aqui, né, sobre a reta S, então esse comprimento sobre esse aqui, ó, vai ser essa área aqui, ó, né, o A olhando para o segmento OE, dividido pelo B, olhando para o mesmo segmento OE. Tá? Isso aí. Tá? Agora, o que seria... Bem, vamos transformar agora o x sobre y. X sobre y, ele vai ser... Aqui, ó, agora, olha só, eu quero esse segmento sobre esse aqui, ó. Tá? Beleza? Aí, agora, o que acontece? Então, x sobre y, a gente tem várias opções aqui, ó, de x sobre y. Poderia ser esse essa área aqui sobre essa aqui, como a gente viu, tá? Eu posso agora, né, como se o B estivesse olhando para o OC e o D estivesse olhando para o OC, tá? Mas como eu quero fazer cortes aqui depois, nesses produtos aqui, eu vou procurar trabalhar com olhar para o mesmo OE, né, para ter corte depois aqui, tá? Então, o que acontece? Me interessa fazer essa fração x sobre y com o segmento B olhando para o mesmo segmento. O B já está olhando para o OE, ó, tá? Então, x sobre y, eu vou usar o B já olhando aqui para esse OE aqui, ó. Então, eu já vou usar o BOE aqui no numerador. Então, eu estou usando essa área aqui, ó. Vai ser essa área, né, que é relacionada a x, tá bom? Dividido por... Aí o D vai estar olhando, né? Eu consigo enxergar que o D está olhando para esse mesmo segmento, prolongando isso aqui, ó, fazendo um tracinho aqui, ó. Tá? Então, x sobre y, eu consigo, né, colocar como sendo essa área sobre essa aqui, ó, né, o DOE. Beleza? Então, ó, já transformei esse segmento em área. Agora eu vou transformar o P e o PQ
né, em coisa, de novo, eu vou procurar trabalhar com o mesmo OE, ó, tá? Então, o P sobre Q, ó, o P sobre Q é isso aqui, ó, é P sobre Q, tá? Então, eu vou colocar, a gente consegue fazer o P sobre Q, ó, colocando essa área aqui, ó, sobre essa daqui, ó, né? Beleza? Como se fosse a base desse triângulo e o OA fosse a base desse triângulo aqui, ó. Tá? Então, eu vou escrever esse comprimento sobre esse como sendo o D olhando para o segmento OE, o D olhando para o OE, olha que ele já está aqui no denominador, né, dividido para o A olhando para o OE também, ó, tá? O A olhando para o OE. Tá? E aí, quando a gente multiplica essas três frações, que é o lado esquerdo, tá? AB vezes XY vezes PQ, dá o produto dessas três frações aqui do lado direito, que eu vou argumentar aqui que é 1. E é 1 de fato, ó. Por quê? Ó? Porque o AOE aparece no numerador aqui, ó, e a AOE aparece no denominador, aí vai cortar. Ó, o BOE no numerador, BOE no denominador. Ó, DOE no numerador, DOE no denominador, e aí o produto vai dar, o produto dá 1. Tá? Então fica provado aí o teorema de Menelau. Depois eu vou estar, né, falando aqui para vocês né, de como a gente memoriza aqui, né, esses resultados todos aí, tá bom? Então aqui o teorema de Menelau, e agora a gente vai aqui para o teorema de, né, para finalizar, para o teorema de Ceva. Tá? O teorema de Ceva, ele diz o seguinte, né, que teorema de Ceva. O que diz o teorema de Ceva? O teorema de Ceva é um si somente si, tá? É um teorema que ele tem uma recíproca, mas basicamente ele é o seguinte, ó. Você pega um triângulo qualquer aqui, tá? E traça aqui uma seviana, traça uma outra seviana aleatória aqui, depois traça aqui uma terceira, né, passando pelo encontro das outras duas aqui, ó. Tá? E aí essas sevianas determinam, né, dividem os lados do triângulo, em cada lado em dois pedacinhos. Eu vou fazer, eu vou seguir a ordem aqui no sentido anti-horário, tá? Vou chamar esse cara de X, esse cara de Y, esse cara de A, esse aqui de B, esse aqui de P, esse aqui de Q, tá? Que são esses trechinhos aqui, ó, X, Y, A, B, P, Q. E aí o teorema de Ceva diz que X sobre Y vezes A sobre B vezes P sobre Q, isso dá 1, tá? Isso aí dá 1. E vale a recíproca, tá? Vale a recíproca. A recíproca quer dizer o quê? A recíproca diz que se a gente traça três sevianas, né, aleatoriamente, não, bem, então as três sevianas passando num ponto dividem os lados em pedacinhos, né, cada lado em dois pedacinhos, e todas passando por aqui, ó. Isso aqui então implica essa via aí, tá bom? A recíproca, né, a recíproca é o seguinte, ó, que é isso aqui, ó. Se eu pego um triângulo, né, e traço três sevianas aleatoriamente aqui, ó, né, essas sevianas dividem, né, esses lados, né, cada lado em duas partes. Aí eu vou estar chamando aqui de X de Y, esse cara aqui de A, aqui de B, esse cara aqui de P, aqui de Q, tá? De forma que esses pedacinhos satisfazem essa identidade aqui, ó. Tá bom? Então significa que esses três pontos coincidem, tá? As três sevianas, na verdade, estão passando no mesmo ponto aqui. Tá bom? É isso que quer dizer recíproca. Beleza? Então, elas aqui dentro não formam um triângulozinho, não. Tá bom?
Então, as três estão passando no mesmo ponto, se esses segmentos, essas medidas satisfazem essa equação, tá? Então, primeiro eu vou provar a ida, que é isso aqui, ó, tá? Usando lá o nosso lema da área, tá bom? Então, eu vou dar nome aqui aos vértices, vou chamar esse cara aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C, e vou chamar esse centro aqui de O, tá? Então, observem comigo aí, ó. Vamos escrever a fração x sobre y, tá? Então, x sobre y, ela vai ser igual ao quê, ó? Bem, esse comprimento sobre esse, a gente já viu que pode ser essa área aqui, ó, sobre essa daqui, né? Essa área aqui, ó, sobre essa daqui, tá? Pode ser essa área toda aqui, ó, tá? Sobre essa área aqui, tá? E pode ser AOC dividido por BOC, beleza? E eu vou estar usando esse quociente aqui, vocês vão ver, tá? Porque aí a gente acaba envolvendo um ponto só, né? Porque essa área aqui, ó, sobre essa daqui, ó, eu vou envolver esse ponto, tá? E ele não seria envolvido, né, em outra conta lá para frente, tá? E depois as outras, né, teriam que envolver. Acabaria que esses três pontos estariam envolvidos e não haveria corte lá nas nossas frações. E aí eu vou envolver só esse ponto central aqui e os vértices do triângulo, tá bom? Então eu vou escrever x sobre y, né, como sendo o ponto A e o ponto B, ó, né, que estão envolvendo essas distâncias, olhando para esse segmento aqui, para o segmento OC. Então, eu vou fazer o x, né, que está partindo do A aqui, né, eu vou fazer o A olhando para o OC, ó, tá, e dividido por B olhando pela área do triângulo BOC, o B olhando para o OC. Então, feito. Essa outra fração aqui, ó, a fração A sobre B, ó, o que é que eu vou fazer com ela? A sobre B. Tá? O A sobre B é a mesma coisa, ó. Eu tenho a opção de fazer isso sobre isso, né, que seria B olhando para esse segmento e o C olhando para esse segmento. O B olhando para esse segmento todo e o C olhando esse segmento todo, mas eu vou fazer como sendo o B olhando para o OA, tá? Vou colocar aqui, ó, o B olhando para o OA, né, e o C olhando para o OA. Bom, então tá feito aí, ó. E o que seria, né, P sobre Q é a mesma coisa, né? P sobre Q, tá aqui no finalzinho do papel. Então, P sobre Q, eu vou fazer respectivamente, né, o C olhando para o OB, o C olhando para o OB, sobre o A olhando para o OB, tá? O A olhando para o OB. E aí dá o nosso OB, tá bom. Vamos fazer esse produto então, ó, né? Então, multiplicando esse lado esquerdo aqui todo, ó, deixa eu ver se acho que é isso mesmo. Vamos lá, multiplicando todo. Bem, olha só. Bem, lembrando que o triângulo, né, gente, eles não precisam estar na mesma ordem que os vértices, né? Aqui é só a identificação dos vértices, ó. O AOC, multiplicando aqui o lado esquerdo, né? Ó, o AOC está aqui no numerador e ele está aqui, ó. AOC, ó, COA aqui, né? O mesmo triângulo, ele está aqui no denominador, tá? Olha, o BOC está no denominador e ele está aqui, ó, BOC no numerador aqui, ó, tá? E o BOA está aqui no numerador e a AOB está aqui, ó, tá bom? Então, o produto do lado direito aqui dá 1. Né? Então, multiplicando aqui, é o produto do lado esquerdo e multiplicando aqui o lado direito dá 1. Então, aí está provado aí o teorema de Serva. Tá? Bem, essa recíproca aqui do teorema de Serva usa a ida, tá? Só para deixar claro aqui para vocês, ó. Então, eu vou pegar aqui
Vou pegar um triângulo, tá? Vou traçar aqui, ó. Bem, duas sevianas vão se encontrar aqui, né? Vou botar aqui o x e y, tá? Vou colocar aqui o nosso A e o nosso B. E aí eu vou traçar aqui uma terceira, né? A terceira, passando por aqui, esse ponto aqui é o P, esse comprimento é P, esse comprimento aqui é Q. E eu estou supondo, né, que essas três satisfazem lá x sobre y vezes A sobre B vezes P sobre Q. Isso aqui é igual a 1, é a nossa hipótese. Tá bom? Bem, o que é que a gente quer provar? Eu quero provar que essa terceira, tá bom? Essas duas aqui eu vou chamar de duas primeiras. Eu vou estar interessado nessa terceira aqui, ó. Eu quero provar que essa terceira ela passa por esse ponto aqui, ó. Tá bom? Bem, ela pode até não passar, mas eu posso criar uma que passa, tá? Então eu vou criar uma vermelha que passa, né, por esses três pontos, tá? Essa vermelha, né, ela vai dividir esse segmento em duas partes. Esse primeiro trecho aqui eu vou chamar de P', né, que é essa distância aqui, e esse camarada aqui eu vou chamar de Q'. Tá? Então, como essa e essa a vermelha terceira aqui passam todas no mesmo ponto, essas medidas também satisfazem, né, pelo que a gente já provou aqui, né, anteriormente, ó, né, satisfazem essa relação. É como se eu tivesse aqui o P' e o Q' aqui, ó, tá? Então, a gente sabe que x sobre y vezes, né, que é o mesmo x, o mesmo y, A e B, só que agora é P' e Q'. X sobre y, A sobre B, né, vezes P' sobre Q', isso aqui dá 1. Tá? E aí o que acontece, olha só. Então, o P sobre Q é o inverso desse número aqui, ó, desse produto, né? Você passa ele dividindo aqui, ó, você passa isso aqui dividindo, né, 1 sobre isso e aqui 1 sobre isso. Então a gente conclui que P sobre Q, ó, é igual a P' sobre Q'. Beleza? E aí o que acontece? Só que, gente, é propriedade de fração, né? Se vale uma fração desse tipo, tá? Isso aqui implica que o P sobre isso mais isso, né, sobre P mais Q, também vai ser igual a P' sobre P' mais Q'. Inclusive, eu já provei para vocês que isso aqui é equivalente, né? Essas duas equações, elas são equivalentes. Uma implica na outra e vice-versa. Como é que você prova que isso implica nisso? É só fazer o cruzado aqui, aí vai ter um cancelamento, né, que aqui aparecem coisas repetidas, que é exatamente a fração anterior. Tá bom? Só que P' mais Q', gente, né, isso aqui são iguais, ó, né, porque P mais Q é o comprimento desse lado aqui, ó, que eu vou estar chamando de L, ó, tá, né? Então isso aqui é igual a L, esse denominador é igual a L, então a gente pode cancelar, então a gente conclui que P é igual a P', tá? Então se o P é igual a P', né, então significa que na verdade essa reta P, essa distância aqui é igual a essa daqui, ó. Então esses pontos aqui, ó, pá, coincidem, né? Então essas duas sevianas aqui coincidem, né? Porque o pé delas estão à mesma distância de um dos vértices, né? E se o P for igual a P', né, você conclui que o Q também é igual a Q', né? Porque a soma é constante, né? E Q é igual a Q'. Aí essas duas sevianas coincidem aí, que é exatamente a recíproca aí do teorema de Serva. Tá bom? Então, gente, isso aí são as demonstrações, né, que eu tinha prometido para vocês, né? Tudo usando lá o nosso lema diário. E aí o que é que eu vou fazer aqui na nossa próxima aula, tá? Então, nossa próxima aula eu vou fazer uma tarefa de memorizar, né, critérios de memorização desses resultados, tá? Umas regras bem interessantes, eu vou estar trazendo para vocês, né, para vocês memorizarem todos esses resultados aí, né, saber enunciar e aplicar, tá? Fazer exercícios envolvendo aí o teorema de Tales, né, o teorema da bissetriz interna e externa, o Menelau e o teorema de Serva, tá bom?
e aí, inclusive, trazer outras demonstrações aí, tá? Para vocês. Mas o foco da próxima aula vai ser memorização e aplicação desses resultados. Beleza? Dúvidas, gente? Perguntas? Então, vou estar encerrando aqui.